Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 16 de maio de 2020. Estamos na quinta semana da Páscoa e já domingo é sexta semana da Páscoa, bem próximos do domingo de Pentecostes. A cor litúrgica de hoje é a branca e hoje o santo lembrado é São Simão Stock. Quem não conhece, nem conhece a Ordem dos Carmelitas, nunca ouviu falar de Nossa Senhora do Carmo, realmente talvez você vai ficar sem saber quem é São Simão Stock. Quando eu faço algumas interferências ou falo de algum santo em específico, é porque eu o conheço ou de alguma forma está ligado a alguma devoção particular da minha pessoa. Então, vou tentar ler rapidamente quem foi ele, né? E qual que é a relação dele com a aparição de Nossa Senhora do Carmo e o uso do Santo Escapulário, que é um dos, digamos, objetos sacramentais, né, de uso sacramental na vida de uma pessoa. A origem do escapulário remonta ao ano de 1251. Momento de grandes dificuldades e de crise para a Ordem do Carmo. Na intenção dessa, Simão Stock, hoje São Simão Stock, rezou fervorosa e confiadamente, recomendando-se a Nossa Senhora. Segundo a tradição, a Virgem apareceu a Simão com o escapulário à mão e lhe disse: recebe, meu filho, este escapulário, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo aquele que morrer com esse escapulário será preservado do fogo eterno. Algumas considerações a serem feitas com relação à Ordem do Carmelo, a Ordem do Carmo. Primeiro, os carmelitas, a Ordem dos Carmelitas, ele venera com muito carinho o profeta Elias. Interessante observar que ele não é uma ordem que não tem um pai fundador ou uma mãe fundadora. Por exemplo, vou falar, os franciscanos. Quem fundou? São Francisco de Assis. Que também gerou vários santos, né, nessa ordem. Deixa eu ver quem mais. A ordem... os irmãos maristas tem como pai fundador São Marcelino Champagnat, que era padre. A ordem dos padres claretianos é São Claret, né? Tem um pai fundador. No caso da Ordem do Carmo, ou dos Carmelitas, então é o profeta Elias, que ele é venerado como um santo, né? Só que a gente não chama de São Elias, por exemplo, porque são personagens do Antigo Testamento, mas podemos venerá-los como Moisés, né? Também nessa linha de homens santos, tiveram contato com Deus, eram profetas. Eliseu também pode ser chamado de santo, mas na tradição católica, cristã católica, não podem, não seria, acho que não seria de bom tom chamá-los de santo, porque pertencem ao Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, São João Batista já é chamado de santo, porque é o preparador do caminho a Jesus, né? Ele que prepara o caminho. Por conta disso, alguns carmelitas, eles são expulsos pelos sarracenos no século XIII da região ali do Carmelo, no Oriente, e se espalham pelo Ocidente, fundando vários mosteiros, e assim divulgaram a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, eles saíram da Palestina, né, os eremitas do Monte Carmelo, devido a uma guerra entre os chamados infiéis, os que não acreditam em Jesus, né, eles se espalharam para o Ocidente. Então eles saíram da Palestina e foram em direção ao oeste, né? E por ter radicado em vários países, São Simão Stock
aparece na região da Inglaterra. Mais ou menos no século XII, início do século XIII, nascia no Monte Carmelo a Ordem dos Carmelitas naquela região. São Simão Stock era muito devoto da Santíssima Virgem e ele era o superior geral da ordem. Contudo, aconteceu uma situação muito grave dentro dessa ordem dos carmelitas. Eles corriam o risco de serem mortos e a ordem carmelita ser extinta, não apenas na Inglaterra, mas parecia que havia um risco mesmo dos carmelitas serem totalmente extintos na região da Europa também. E aí, insistentemente, o diretor-geral, Simão Stock, suplicou muito para a Santíssima Virgem para que essa extinção da ordem não acontecesse. E no dia 16 de julho de 1251, no maior empenho, né, de súplicas, diz que Nossa Senhora do Carmo aparece a ele com o menino Jesus nos braços e com o escapulário na mão. E aí fala aquela frase, né, que foi dita. Outra situação, então, ou seja, a aparição de Nossa Senhora do Carmo, ela é, a princípio, ela é aprovada pelo Vaticano, mas é de caráter que aconteceu a um santo específico, né? Então, ao contrário de aparições de Nossa Senhora que aconteceu de forma pública e que são aprovadas pelo Vaticano, como Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Akita, no Japão, que agora está voltando, né? Quer dizer, agora está sendo retomado essa aparição. A aparição aconteceu na década de 70, mais de 40 anos. Mas agora, devido a essa convergência das mensagens com Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Akita tem ganhado mais força nas redes sociais. A última aparição de Nossa Senhora, de forma recente, que foi na década de 80, no continente africano, essa foi a última a ser aprovada pelo Vaticano, né? Então, na realidade, aparições de Nossa Senhora, de forma pública, e que são aprovados pelo Vaticano, são muito poucos, não chega a 10. Se não me engano, tá? Tem outras aparições, inclusive, que eu nem sabia que existia. As mais conhecidas são as que eu falei, né? As outras aparições marianas, elas acontecem para santos. Então, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa acontece para uma santa. A de São Simão Stock, Nossa Senhora do Carmo, também. Então, mas são aprovados pela Igreja. É isso que eu gostaria de deixar claro, né? Foi encontrado, então, um antigo escrito da Biblioteca Estatal de Bamberg, né, que é o mais antigo, dedicado. É um hino na liturgia da comemoração solene de Santa Maria, festa patronal da Ordem. Aí eu vou dizer, então, em honra, né, a Nossa Senhora e também dedicando este hino para este dia de São Simão Stock. Flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, Virgem Mãe singular, Mãe doce e benigna, mas sempre virgem, aos carmelitas, se tu propícia, estrela do mar, raiz de Jessé, de brotos floridos, queira feliz ao céu dos séculos nos elevar, entre abrolhos, viçoso lírio, guarda de escolhos, o frágil ânimo mãe tutelar, forte armadura, frente ao adversário, na guerra dura, o escapulário vem nos guardar, nas incertezas, conselho sábio, nas asperezas, consolo sólido queiras nos dar. Mãe de doçura, do Carmo régio, se a aventura que o povo em júbilo faz exultar. Do paraíso é chave, és pórtico prudente guia, a nós de glória vem coroar. Amém. Então, só relembrando, em 1251, a bem-aventurada Virgem Maria, acompanhada de uma multidão de anjos, carregando o menino Jesus nos braços, apareceu a São Simão Stock, então superior dos carmelitas, com o escapulário da ordem em suas mãos. Segundo ele próprio relatou ao padre Pedro Swainton, seu secretário e confessor, de repente a Virgem me apareceu em grande cortejo e, tendo na mão o hábito da ordem, disse-me: recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação,
uma salvaguarda nos perigos, aliança de paz e de uma proteção sempiterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Conforme um escrito em francês, Les Petits Bollandistes, de 1882. Não sei falar francês, tá? Não sei. Mas assim, São Simão Stock. Ele nasceu em 1165 no castelo de Harford, no condado de Kent, na Inglaterra. Sua mãe consagrou a Santíssima Virgem desde antes de nascer. Em reconhecimento a ela pelo feliz parto e para pedir sua especial proteção para o filhinho, a jovem mãe, antes de amamentá-lo, oferecia-o à Virgem, rezando de joelhos uma Ave Maria. Bela atitude de uma senhora altamente nobre. Sendo assim, foi um homem de uma fé notável e muito devoto. São Simão não cansava de implorar socorro à Santíssima Virgem Maria. Tanto é que Nossa Senhora aparece na aparição no dia 16 de julho de 1251, entregando o Santo Escapulário. A promessa do Santo Escapulário, né, que é um objeto sacramental, diz: todos que morrerem revestidos desse escapulário não padecerão o fogo do inferno. É um sinal de salvação, refúgio nos perigos, aliança de paz e pacto para sempre. São Simão atingiu extrema velhice e altíssima santidade, operando inúmeros milagres, tendo também obtido o dom das línguas. Ele entregou sua alma em 16 de maio de 1251, ou seja, ele recebeu a visita de Nossa Senhora no momento de crise da ordem em 1251 e no mês mariano, dia 16 de maio de 1265, ele vai para o coração de Nossa Senhora. Nas palavras do Papa São João Paulo II, o escapulário é essencialmente um hábito. Quem o veste é introduzido na terra do Carmelo, experimenta a presença de Maria, empenho de revestir-se interiormente de Jesus Cristo em si para o bem da Igreja e de toda a humanidade. Muito bem. Na realidade, nós sabemos que existe para venda vários escapulários. O certo é você procurar um frei, monge carmelita. Procurar um monge carmelita para que o primeiro escapulário seja investido. Contudo, aqui pelo menos no Santuário do Carmo, os padres têm autorização para fazer a primeira investidura. Né? Você compra o escapulário em metal ou de pano e pede para o padre fazer a imposição. Depois, se acontecer algum problema de quebra do escapulário, alguma coisa, como já me aconteceu, aí você abençoe durante a missa e depois coloca. Algumas pessoas têm uma certa controvérsia com relação a de que lado que se usa. Por exemplo, a Nossa Senhora vai na frente e o Senhor Jesus atrás. Pois é, eu também não sei explicar direito, mas eu sempre coloco a imagem de Nossa Senhora do Carmo na frente, no peito, e Senhor Jesus atrás. Mas é importante ressaltar que o escapulário que você vê à venda hoje em dia, e o verdadeiro, primeiro, é esse escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Existem outros escapulários que depois eu verifiquei que são aprovados pela igreja, Contudo, eu já recebi de presente um escapulário de São Marcelino Champagnat com a imagem que ele venerava, chamado Nossa Senhora Boa Mãe. Mas esse eu não uso, eu uso com marcador de página, Mas o que eu tenho usado sempre é a de metal de Nossa Senhora do Carmo. Tem várias situações aí, Tem motivo também. Eu não era devota de Nossa Senhora do Carmo. Eu até era devotada a outros títulos de Nossa Senhora, mas de uns tempos para cá, tudo que tem a ver com a Ordem dos Carmelitas eu sempre tenho falado, E eu não posso negar que a mão dela também é um dos títulos que eu tenho assim muito carinho atualmente. Lembrando que a Ordem dos Carmelitas tem em seu depósito, como direi, tem na sua memória, enquanto ordem, vários santos importantes, inclusive doutores e doutoras da igreja.
Vamos citar alguns, né? Santa Teresa d'Ávila, que o pessoal chama de Santa Teresona, né? Para diferenciar de Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresinha de Lisieux, que é a mesma santa. Santa Teresa d'Ávila, muito amiga de São João da Cruz, carmelita, e Santa Edith Stein. Tem outros, né? Até tem uma outra santa que eu andei redescobrindo, descobrindo, Santa Elizabeth da Trindade, contemporânea, mas nunca se conversaram, contemporânea de Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? São 4 santos carmelitas, mas existem muito, 5, né? Santa Edith Stein. São santos assim muito importantes. Então, relembrando, o patrono, podemos dizer assim, não o fundador, mas o que incentivou a ordem dos carmelitas é o profeta Elias. Eles eram da Palestina, existe, lógico, o Monte Carmelo lá na região, né? Só que eles foram dispersos devido à guerra contra os sarracenos. E eles vieram para a Europa, tá? É bem diferente, né? A história da Ordem dos Carmelitas, mas o fato é esse. Existem outros braços da Ordem dos Carmelitas, né? Por exemplo, tem aquela... como é que é o nome daquela freira? Bom, Frei Gilson do Monte é de uma ordem carmelita. Se não me engano, o Padre Manzotti também não exatamente da Ordem dos Carmelitas, mas é um braço carmelitano, né? É a mesma coisa as franciscanas. Eu tenho uma congregação feminina aqui perto de mim que são as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus. Acho que é isso. Então é um braço dos franciscanos, né? Da ordem feminina, sabe? Então, tanto é que nessa congregação de irmãs tem uma imagem de São Francisco de Assis do lado de fora. Toda vez que eu passo na rua e vejo, eu saúdo uma imagem, né? Assim, salve, Ave São Francisco, né? Fazendo que nem a referência a um santo, né? Que diz que não podia ver uma imagem de Nossa Senhora. Ave, salve, salve Santa Maria, salve Santa Maria. Aí um dia saiu correndo, esqueceu de fazer a saudação por uma imagem, a imagem falou, salve o nome do santo, né? Oi para você também, né? Mais ou menos isso que a Nossa Senhora falou, né? Eu não me recordo quem que é o santo, mas tinha um santo que toda vez venerava, saudava a imagem. E aí eu lembro dessa história. Eu sou meio falhada mesmo dos nomes do santo. Quando eu relembrar, ou algum pregador católico citar novamente esse santo, aí eu passo de novo para vocês. Mas tem um santo que não podia ver uma imagem de Nossa Senhora, Ave, Salve Maria, né? Ave Maria, Ave Maria. Aí chegou, acho que é São Bernardo. Eu só não sei qual dos São Bernardos, né? Que tem alguns. Acho que era São Bernardo, porque aí diz que ele passou correndo na frente de uma imagem, ele esqueceu de fazer a saudação e a imagem falou Ave Bernardo. Pois é, coisas de Nossa Senhora. Bem, fiz um pequeno introito a respeito de São Simão Stock, porque eu também não posso esquecer que se ele não tivesse implorado a graça, né, para Nossa Senhora, para não extinguir a ordem dele, o que seria de nós, né? A gente não ia ter Santa Teresa d'Ávila, a gente não ia ter não ia ter São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Elizabeth da Trindade, muito menos a conversão de Edith Stein, que virou Santa Benedita da Cruz. Porque aí ela, para ver, né? Por causa de um livro de Santa Teresa d'Ávila, ela encontrou-se na sua fé, abandonou todo o seu lado judeu, que foi um caos mesmo, até para a mãe dela. Foi uma situação muito, muito complicada, né? E depois fazendo estudos com os escritos de São João da Cruz. Ela tem, inclusive, eu gosto muito de citar Santa Benedita da Cruz, ou como o pessoal chama de Santa Edith Stein, que não tá certo, porque é o nome de antes da conversão, né, e de aceitar o hábito carmelitano,
Mas, de qualquer forma, ela tem um livro chamado A Ciência da Cruz, muito interessante. E realmente ela foi parar no martírio, né? Morreu num campo de concentração. Ainda foram buscar ela na Holanda, se não me engano. Coisa estranha, né? Por quê? Para o nazista, não interessa se é convertida, se virou freira, é judia do mesmo jeito, né? Então, e ela era uma pessoa muito prominente. A vida antes do Carmelo era de uma, era de uma, ela era assistente de um grande filósofo, Husserl, na época. Ela já tinha grandes escritos, ela era professora acadêmica, ela era doutora em filosofia naquela época, naquele período da Segunda Guerra Mundial. Então, se as feministas querem chamar ela de a empoderada, pois é, ela foi empoderada naquela época. E o mais interessante é que ela abandonou tudo para ver o que será que essa mulher buscava. E ela só sentiu conforto a partir de um livro, uma frase que ela leu de Santa Teresa d'Ávila. Então isso é muito importante ressaltar. Às vezes a gente se enche esse entope de, como é que direi, de graduações, de diplomas, especializações. Podemos ser professores, acadêmicos, ser assistente pessoal lá do maior filósofo da época, o Bambambam, produzir muita coisa, mas no fundo tem uma dorzinha que não cura. E quando é encontrado a cura, quando ela encontra mesmo a verdade que é Jesus numa obra de Santa Teresa d'Ávila, ela abandona tudo, para desespero da família. A mãe corta relações familiares com ela, diz que fica decepcionada com Edith Stein. Então a história dela também é muito interessante de verificar, tá? Então eu sugiro bastante, se você gosta dos santos carmelitanos, procure também a vida dela. Pronto. Pitaco do dia, tudo em cima de santos carmelitanos, mas principalmente hoje devido a São Simão Stock. Então, se tudo der certo, porque assim, o que eu vou falar de Santa Rita de Cássia, né, gente? Santa Rita de Cássia, dia 22 de maio, tá todo mundo fazendo novena, ela é conhecida, você deve fazer novena também. Não tenho nada contra Santa Rita de Cássia, mas como ela é muito falada, muito requisitada, e eu tenho assim um pé atrás com esses santos que no final ficam caindo naquela epíteto, Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Caramba, gente, a biografia dessa santa é algo maravilhoso. E eu vejo outro carisma, além de ser a santa das causas impossíveis. É uma mulher de muita fé, que entregou a família, né, para Deus. Mesma coisa a mãe do São Simão Stock. Antes de amamentar o menino, o que a mãe de São Simão Stock fazia? Se ajoelhava, ficava com o nenenzinho no colo, dedicava uma Ave Maria, consagrando o seu filhinho querido para Nossa Senhora. E aí, você que tem filho, tem consagrado seu filho, sua filha, mesmo grandinho, hein? Para Nossa Senhora? Ou você tá aí chorando também, que nem eu, no mau humor dessa pandemia, desse isolamento social, né? É algo a ser pensado. Inclusive, esses testemunhos de pessoas, pais, mães, que se consagram os seus filhos para Nossa Senhora, eu tenho visto grandes frutos acontecendo. Nem que seja uma breve oração de desespero, porque o nenê não nascia no ventre, estava com o cordão umbilical enforcando o nenê. Quantas vezes que eu já não ouvi testemunhos dessas pessoas que são filhos, né, dessas senhoras, que falam, como é que eu nasci, mamãe? E a maioria fala, não, aconteceu uma situação lá que eu tive que te consagrar para Nossa Senhora. E aí, você que é pai e mãe, por que você não consagra diariamente seu filho a Nossa Senhora? Por que eu tenho meus momentos oracionais, fazendo aquele espetáculo horroroso, né? Que até eu também tô ficando com nojinho de mim mesmo. Em que eu faço a consagração, aquela básica. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, né? Aquela é a mais básica que tem das consagrações. E mesmo assim, é uma consagração pessoal. Mas a gente pode, né?
consagrar nossos familiares, nossos amigos, até nossos inimigos. Eu mesmo, antes de iniciar fazendo a consagração para as pessoas que eu amo, que eu gosto, eu faço para os meus inimigos, desafetos, que às vezes eu nem conheço, nem sei que são meus inimigos, sabia? Porque eu tenho certeza que eu sou uma pessoa tão assim, boca aberta, que tem gente que sente raiva de mim e eu nem conheço a pessoa. Então, por conta disso, eu consagro todos eles ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora, minha mãezinha, nossa mãe, né? Isso é muito importante. Logicamente, eu também tenho consagrado padres, pessoas consagradas, carismas inteiros de comunidade para, né, mal não fará. Isso eu posso te garantir, né? Mal não vai fazer. Então esse é um dos exemplos, né? Então se eu tô aqui falando quase 30 minutos sobre isso, eu digo a você que nunca fez ou faz muito pouco ou tá com frieza na fé, né? Faça todo dia. Faça. Mal não vai fazer. Se esqueceu, faz de novo, tá? Não é porque estamos no mês de Nossa Senhora. Você vai ouvir falar de Nossa Senhora da minha boquinha, miserável, durante o ano inteiro. Mas em especial em maio, né? Tá? Então hoje não tem leitura do Glórias de Maria. Eu prefiro ficar com essa imagem de São Simão Stock e da mãe dele, né? Tanto consagrou para Nossa Senhora, ficou carmelita. E que bom que ele rezou, né? Nesse momento desesperador que ele passou e recebeu a imagem de Nossa Senhora e um alento, que é o Santo Escapulário, tá? Eu uso. É o único sinal de metal que eu tenho para dizer que também, né, fiz a consagração pelo método Montfort, né? Tá bom? Então vamos para a leitura do dia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste sábado, dia 16 de maio, é Atos dos Apóstolos 16, versículos de 1 a 10. Naqueles dias Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto de Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha à Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. O salmo responsorial deste sábado está no 99, com o refrão: aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Aclamação. Colossenses 3, versículo 1. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em João 15, versículos 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia.
Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o pitaco do dia ficou por conta de uma breve história a respeito de São Simão Stock, carmelita. Tá? Desejo a todos um ótimo sábado, fiquem na paz de Cristo e se consagrem sempre a Nossa Senhora, que é o caminho, é o melhor caminho para se chegar a Jesus Cristo, pois quem que foi mais íntima do que a própria mãe do nosso Salvador? Paz e